essa confusão aí das datas, né? A mudança aí das datas. Aí o Liano Gordinho falando aqui, né? A CBF tá de sacanagem pra beneficiar o Flamengo. Mudança, datas, Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada. Semifinal da Copa do Brasil, veja horários e tal. Entenda como a medida da CBF na Copa do Brasil favorece o Flamengo. Notícia do Terra aqui, né? Então vamos lá. Entidade bate o martelo, muda datas base das semifinais do torneio e partes divergem quanto à legalidade da determinação. Corinthians perdeu o cabo de guerra com o Flamengo nos bastidores pela manutenção das datas originais dos confrontos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Inicialmente, a partida decisiva entre corintianos e rubro-negros na Neoquímica seria dia 17, mas a entidade atendeu o pedido da diretoria do Flamengo e será no dia 20. O mesmo ocorreu com o segundo duelo entre Atlético e Vasco, que passou para dia 19 do próximo mês, satisfazendo atleticanos e contrariando Cruz Maltinos. A divergência teve início quando o CBF pediu para adiar os confrontos com o Corinthians e Fluminense, esse último pelo Brasileirão, por causa da data FIFA. A diretoria do time carioca entende que não haveria tempo ideal para a recuperação dos jogadores convocados. Então, mas calma. Ah, tá, entendi. A data FIFA, quando é a data FIFA? Não, calma, seleção brasileira, né? Seleção brasileira. Seleção brasileirão não, seleção brasileira, caralho. Os próximos jogos aqui, jogos do Brasil, vamos ver. Novembro não, calma. Oxe. Ah, não, aqui, perdão. Dia 10 e dia 15, contra Chile e contra Peru. Jogando no dia 15, o Flamengo jogaria contra o Corinthians no dia 17. E aí depois jogaria contra o Fluminense no dia 20. Aí a diretoria pediu pra mudar essa... Ah, e tem aqui, né? O período de jogos se encerra dia 15 de outubro, 2 dias antes da data inicialmente marcada para a partida de volta. Assim teriam apenas 48 horas para recuperar os atletas que viajaram. O meio-campista Gerson foi o único convocado do time pelo Dorival Júnior, mas aí tem outros caras de fora, né? Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. O Atlético terá o Guilherme Arana, o Vargas, o Júnior Aronso, o Alan Franco. Corinthians também perde José Martínez, Félix Torres e Ângelo Romero. O Vasco, que eu acho que não teve, né, essa questão aqui. Quando subiram alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF. Liguei para Edinaldo, ele falou que estava numa reunião, assim que acabasse ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não ligou. E ontem ficamos sabendo às 7h30 da nova data. Um absurdo, disse Augusto Melo, do Corinthians, né? O mando de jogo é nosso. Se tivesse alguém para comentar alguma coisa, seríamos nós. O mínimo que eles tinham de fazer era chamar os 4 clubes e dar diretriz para nós. E ali a gente achar uma solução para todos. Não é só o fato do jogador ser convocado. Nós também temos 4 convocados. Muitas pessoas fizeram uma logística em termos de pacote, hotel, e vai simplesmente jogar na lata do lixo. Isso é um prejuízo enorme pro Corinthians, o meu torcedor, e acho que a gente merece respeito. O que é que diz regulamento, tá? Minha opinião, vamos falar um pouco depois aqui. O artigo 11 do capítulo 3 do RGC da CBF, referente às disposições técnicas, estabelece que a convocação de atletas para integrar as seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar datas das suas partidas em competições. Já o artigo 13 define que as tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, descritas como clube mandante, federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. Assim, em nenhum dos casos, o Flamengo poderia solicitar oficialmente a mudança de data. E o mesmo se aplica ao Atlético Mineiro, que joga a segunda partida com o Vasco em São Januário. A CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso, sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco tem algum convocado? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado porque o Vasco jogou com os jogadores que chegaram cansados de suas viagens, servindo suas seleções. Isso para mim é muito claro, disse Pedrinho, presidente do Vasco, em vídeo publicado no canal do clube. Outro ponto é o seguinte: só falta agora o adversário escolher o árbitro para o jogo. Para mim a CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. E tinha alguma credibilidade? Vasco não quer ser beneficiado, quer justiça.
E não está sendo justo, porque a situação é similar que o Vasco enfrentou. Hoje o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. O Vasco está indignado com a decisão da CBF. O que é que a CBF diz? Em nota, a CBF alega que ficou impossibilitada de realizar as partidas programadas para dia 17, em função das datas definidas para a Libertadores e Sul-Americana. Por razões de segurança pública, em Buenos Aires, a Conmebol marcou o primeiro confronto da semifinal entre River e Atlético para 22 de outubro, terça-feira. Com o Clube Mineiro já tinha o compromisso marcado com Fortaleza no dia 20, o time jogaria 3 partidas em menos de 6 dias em 3 cidades diferentes. A entidade máxima do futebol brasileiro afirma ainda que a decisão foi tomada após ouvir os clubes envolvidos e com base no RGC. Pelo visto não escutou os clubes, né? Em ofício foi publicado no dia 28 de outubro. O diretor de competições, Júlio Avelar, afirma que a CBF está respaldada, tendo em vista que o regulamento geral prevê que clubes, dirigentes e atletas, ao participarem de competições organizadas pela CBF, reconhecem plenos poderes à entidade para deliberar sobre eventuais problemas e demandas que possam surgir no decurso das competições. Isso daqui dá, entre aspas, totais poderes à CBF, né? Então eles estão resguardados nisso aí. Tá jogando a minha competição, tem que jogar nas minhas regras. Eu que decido, eu que mando. Né? Então ela pode passar por cima do próprio regulamento. O regulamento diz uma coisa, mas o próprio regulamento diz que a CBF pode descumprir o próprio regulamento. Aí é foda também, né? Ainda de acordo com o ofício, a CBF recebeu o aval da detentora dos direitos de transmissão para alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil e deseja reproduzir a experiência bem sucedida com a modificação dos jogos das fases finais do torneio para o fim de semana. Bom, rapidinho. Então acho que eu já li demais aqui as informações passadas por todo mundo, né? Então, minha ideia, meu palpite sobre isso, tá ligado? É que o principal erro, acho que foi no início, na hora de marcar a data. Na hora de você marcar, por exemplo, a hora que... o dia e jogo. Como é que você marca, por exemplo, uma semifinal de Copa do Brasil para 2 dias depois de uma data FIFA? Você sabe que vai ter jogo de seleção no dia 15, então por que você marca no dia 17? Isso que pra mim é o mais grave. E aí quando chega em cima da hora, pelo que foi dito, né, pelos nossos colegas, atropela o próprio regulamento, com a regra do próprio regulamento. Não sei se isso vocês entenderam, mas o regulamento geral de competições da CBF, ele diz que quem pode solicitar alteração de data, por exemplo, é o clube mandante, a federação mandante ou a detentora de direitos de transmissão. Ou seja, o visitante, no caso Flamengo e Atlético Mineiro, não poderiam pedir essa mudança de fase, em tese, segundo o regulamento. Mas o próprio regulamento diz que a CBF tem autonomia total para tomar decisões sobre demandas diferentes. Como é que eles dizem aqui? Eventuais problemas e demandas que possam surgir no decurso das competições. Ou seja, a CBF diz, olha, a regra é essa, mas eu posso mudar essa regra a qualquer momento e vocês têm que aceitar. Tá ligado? Essa é algo que deixa a CBF tomar decisões arbitrárias quando bem entender. Sabe? Essa decisão, pra mim, é algo nesse nível. Evidente a esse ponto, sabe? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E assim, tomaram uma decisão que, concorde ou não, é uma decisão bastante polêmica. Mudar uma data assim, né? Não tão próximo, porque ainda faltam... Foi no dia 28, né? A nota. Foi isso? Como é que ele liga aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que foi. Ah, tá. Ontem no sábado, né? Sábado, dia 28, então mesmo. O jogo seria só no dia 17, então teria 1, 2 semanas e 5 dias. São 19 dias, então, que separam o dia da decisão da CBF para o dia do jogo. Eu não lembro... Tá ligado? Não lembro o quanto
a CBF pode alterar a data de jogo, velho. Eu não vou lembrar agora, tá? Mas, enfim. Realmente é uma decisão muito polêmica, tá ligado? E assim, questão de regulamento, não deveria poder, né? Pelo que a gente leu aqui nessas informações passadas, sabe? Mas a própria CBF dá autonomia total, né, geral, para que pudesse a CBF ter qualquer autonomia total para eles tomarem qualquer tipo de decisão, sabe? Então é foda isso, velho. É complicado, alguns times saem mais favorecidos, mas pensando na logística de clube, de time, é errado você ter uma partida 2 dias depois. O ideal seria na semana seguinte ou no final de semana, né? Pelo menos para que os jogadores possam retornar aos seus clubes e trabalhar, né? Recuperar fisicamente para poder jogar 100%. Esse é um problema grave, né? Que a própria CBF cometeu, de marcar esse jogo, um jogo tão importante como a semifinal de Copa do Brasil, para 2 dias depois de uma data FIFA. Isso aí que tá errado. Esse que foi o principal erro da CBF. Aí depois fica querendo corrigir esse erro, tal, não sei o que, aí atropela os próprios regulamentos. É complicado isso tudo, velho. É muito complicado. Mas assim, o correto era nem ter marcado os jogos para essas datas, pô. O correto era ter colocado esses jogos aí pra já o final de semana ou pra o final de semana seguinte. E se não me engano tem Libertadores, né? Então, pô, quem chegar aí na semifinal, os jogos do final de semana serão adiados e você joga no final de semana a Copa do Brasil, tá ligado? O ideal seria isso, pô. O ideal seria isso. Mas, enfim, vamos em frente, né? Alguns revoltados, outros felizes, mas... bastidores da bola, né, velho? Nunca agrada a todo mundo. É foda.